Somente o nome de Jesus é eficaz contra os demônios? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, a pessoa que numa eleição vota branco ou nula, ela comete um pecado de omissão? Outra pergunta, a pessoa que teve um vício, quando ela morre, o espírito dela sente falta desse vício? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, vamos direto para nossas perguntas e respostas. Entraram essa semana no canal pelo que indica aqui, dois protestantes que entraram para colocar cisânia, mas a objeção que eles colocam nos dão ensejo a responder algumas coisas que podem ser dúvidas de muitas pessoas. Então tem um usuário aí que o nome é O Teologista, não é teólogo, o teologista, ele diz assim: o catolicismo é uma caixa de objetos estranhos. Purgatório, reza aos mortos, aparições de Maria, águas bentas, extrema unção, celibato, batismo de bebê, velas, rosários, relíquias. Então tá transudando ódio aqui, né? Nada disso tem a ver com o puro e verdadeiro cristianismo pregado por Jesus e os apóstolos. Catolicismo desvia as pessoas do real relacionamento com Deus, ensinando-lhes um monte de superstições e crendices tolas e desnecessárias a uma vida de consagração e amor ao próximo. Eu fico realmente espantado como uma pessoa pode se chamar de teologista, né? O que será isso? Uma pessoa que estuda teologia, mas não é teólogo, é o teologista. Mas enfim, é estranho como uma pessoa diz tudo isso aqui e é sinal que a pessoa não estudou realmente absolutamente nada. Porque basta a pessoa estudar um pouquinho de história, né, um pouquinho de doutrina católica, para ver que tudo que ele diz aqui não tem absolutamente nenhum sentido. Por exemplo, ele diz aqui que o purgatório é crendice. Ora, eu já disse aqui no canal várias vezes, né? Isso está em vários lugares da Sagrada Escritura. Ah, mas não está escrito purgatório. Claro, porque o purgatório é um nome funcional, ou seja, eu dou um nome a algo pela função que ele tem. Então, o purgatório é o lugar que purga, que purifica das faltas leves, dos pecados veniais, daquilo que não é pecado mortal, daquilo que a pessoa não fez penitência suficiente durante a vida. Isso está nos livros dos Macabeus, está na Epístola de Santiago, São Paulo apóstolo fala disso, creio que São Mateus também, está em vários lugares da Sagrada Escritura. Bom, esse senhor aqui, né, diz que o catolicismo é uma invenção e que o verdadeiro cristianismo está com Jesus e os apóstolos. Ora, Jesus, através dos apóstolos, fundou a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, mas na Bíblia não está escrito católica. Católico significa universal, é para todos os povos. Ao contrário do Antigo Testamento, em que a religião verdadeira estava ligada a um povo específico, Deus Nosso Senhor veio trazer a revelação e veio trazer a salvação para todos os povos, por isso que se chama católica. Apostólica, por quê? Porque vem dos apóstolos. É a tradição apostólica. A igreja, os bispos, o papa são sucessores dos apóstolos. O papa e os bispos são sucessores diretos dos apóstolos. Então, igreja católica, apostólica, romana, porque Deus Nosso Senhor quis, está no Atos dos Apóstolos, Santo Agostinho explica, Nosso Senhor, a providência quis que São Pedro estabelecesse a sede da igreja em Roma, né? Porque, por assim dizer, utilizando toda a influência que Roma tinha no mundo inteiro, o Império Romano, então a igreja, a partir dali, tinha todas as capacidades de se expandir, e por isso que é romana, e por isso que a sede da Santa Igreja fica em Roma, né? Então, o nome católico, apostólico, romano não está com essas palavras na Sagrada Escritura, mas todas as características estão lá. Então, a pessoa que diz isso, pura e simplesmente, vive de crendice, porque não vive da história. A história mostra o contrário. E depois, quem que foi que disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem tinha autoridade para afirmar isso? Os 72 livros. Quem
72 e 73, eu sempre me confundo. Quem tinha autoridade para dizer que esses livros, né, são livros inspirados pelo Espírito Santo? São Jerônimo, a mando do Papa, que reuniu esses livros e fez o que é chamada Vulgata Latina. Traduziu todos os livros para o latim vulgar, ou seja, o latim que era mais comum do povo. Bom, para o povo entender. Agora, outro protestante entra e diz o seguinte: somente Jesus é eficaz contra o demônio, dizendo que o que a gente fala dos anjos, de Nossa Senhora, da água benta, não tem razão de ser. Ora, vá, minha senhora, acho que é Dona Lia, vá na Sagrada Escritura e veja que em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus não criou as criaturas diferentes, variadas, por acaso. Deus quer agir sobre os homens através de outros homens. Por isso que ele quis apóstolos. Jesus, se ele não quisesse agir por meio de intermediários, ele não tinha nascido de Nossa Senhora, ele tinha aparecido, ele tinha poder para isso, ele não tinha fundado a igreja através de apóstolos, e para que ele ia mandar gente para outros continentes? Ele, Deus e homem verdadeiro, podia ele ir ele mesmo fazer o apostolado. Deus quer agir através de outros. E isso é uma grande misericórdia de Deus para conosco. O pai é símbolo de Deus para a criança. A mãe é símbolo de Nossa Senhora para a criança. E Deus Nosso Senhor age o tempo inteiro através de outras pessoas e através de símbolos. Por exemplo, que era a prova, isso está no livro de Tobias, em que o anjo que acompanha Tobias, para expulsar o demônio que estava matando todos os pretendentes que queriam se casar com Sara, ele usa o fígado e o coração do peixe como símbolo de algo exorcístico. Então, Deus Nosso Senhor, sim, às vezes ele põe como condição de expulsar os demônios que a gente use o nome da Santíssima Virgem. Ele põe como condição para expulsar os demônios que a gente invoque algum santo, que a gente use a água benta e assim por diante. Agora, é claro que, em última análise, todos esses santos só têm o poder de expulsar o demônio porque eles expulsam pelo poder de Jesus Cristo. Aí sim a senhora tem razão. E nesse sentido, sim, somente Jesus é eficaz contra o demônio, mas não é somente no sentido de que é exclusivo a prática para expulsar o demônio que a gente só use o nome de Jesus. Não é isso. Mas é que existem muitos meios que Deus quer usar para expulsar o demônio. É que se nós não usarmos, o próprio Jesus não quer expulsar aquele demônio. Por exemplo, São Domingos de Gusmão. Ele só conseguiu expulsar os demônios, ele já usava em nome de Jesus, exorcismos da igreja, mas Nossa Senhora queria manifestar o seu poder, que em última análise é o poder de Jesus, porque ela é mãe de Jesus. Então, através do rosário, só o rosário conseguiu expulsar determinados tipos de demônio. Então, essa conversa de protestantes, muitas vezes, infelizmente, é por falta de conhecimento. Às vezes é maldade, mas muitas vezes é por não querer ver a realidade histórica e a doutrina verdadeira. A dona Rosângela pergunta o seguinte: gostaria de saber se quando uma pessoa morre com um vício, seja de drogas, álcool, etc., o espírito, a alma da pessoa sente falta desse vício depois da morte? Ela sofre por isso? Bom, a resposta da dona Rosângela é a seguinte: todos nós, quando nós morremos, termina ali o nosso estado de prova. Então, a nossa vontade, o estado da nossa alma, ele fica fixo no lugar, ou no estado em que morreu. Então, se eu morri com um pecado mortal na alma, eu estou em estado de pecado e eu morro no estado de pecado, e por isso que eu vou para o inferno, e por isso que o inferno é eterno, porque eu fico fixo na inimizade com Deus. Ora, se a pessoa é viciada a ponto de estar em estado de pecado, se o vício chega ao ponto de ser pecado mortal, como seria o caso de alguém que é viciado em drogas e não faz nada para sair, etc., o que acontece? A pessoa está naquele estado. Agora, o vício de drogas é ligado a operações do corpo humano, embora também influencie a alma e conte com a colaboração da alma e o corpo. Agora, depois, a alma não vai ficar viciada em droga, digamos. Mas ela está no estado moral em que ela morreu. Se a pessoa, ela no fim da vida, ainda que fosse viciada, ela confessa, se arrepende, ela vai morrer no estado de amizade com Deus. E, portanto, nada daquele vício vai ficar com ela. Pode ficar algo da culpa que ela tem que pagar no purgatório, mas a pena eterna
ela já não tem, porque ela morreu num estado moral, o estado dela de amizade com Deus. Não sei se está claro esse ponto. Então, esses vícios não ficam propriamente enquanto vício de droga, de tabaco, etc., depois da morte, não. Outra senhora Rosângela Maria diz: peço orações pelo meu irmão que está muito doente, afastado da Santa Igreja e pelo mundo todo. Eu aproveito para lembrar que todos aqueles que são membros do nosso grupo, Apóstolo dos Santos Anjos, e aqueles que nesta semana tiverem se inscrito e compartilhado no vídeo, podem colocar suas intenções no primeiro link na descrição do vídeo para a missa, né, que é celebrada toda semana. Recomendo que a senhora entre e coloque o nome, as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos. Né? Alguém pergunta, mas por que a missa, para quem não é membro, é apenas no caso da pessoa se inscrever naquela semana ou compartilhar um vídeo? É uma forma de agradecer, porque quando a gente compartilha algo que é feito para o bem das almas, nós estamos fazendo um ato de apostolado. E para encorajar esse ato de apostolado, nós abrimos, e eu agradeço muito aos sacerdotes que desde o início do canal se prontificam, são mais de um, então a gente garante que tem pelo menos uma Santa Missa toda semana. Bom, uma outra pessoa pergunta, diz o seguinte: rezemos pela Europa, pois o que os muçulmanos não conseguiram fazer no século XVI através de uma invasão, estão a fazer agora com outro tipo de invasão. Eu creio que é uma senhora de Portugal. Esta, uma invasão pacífica, a imigração de muitos muçulmanos de várias nacionalidades que têm os filhos que os europeus não querem e que estão a ficar em maioria. A senhora tem toda a razão. O que está gerando a decadência e talvez, quem saiba, o fim de muitas civilizações europeias, países europeus, da cultura europeia, da civilização europeia, não é o problema da imigração. A imigração está sendo um problema, por quê? Porque o Ocidente está cometendo suicídio. Mata os bebês pelo aborto, os jovens pela droga, né, e pelo vício digital, pela abominação, indoutrinação sexual, né, que destrói a vida dos adolescentes. Depois, eutanásia, né, para os velhos. É uma sociedade que tem a cultura da morte, que está matando sua população em todos os estágios da existência. Né? Então, essa imigração aparentemente pacífica. E depois, o próprio Ocidente que está trazendo essas hordas de muçulmanos, né, que estão começando a dominar, inclusive do ponto de vista religioso, em muitas cidades europeias e algumas dos Estados Unidos. E a gente vê que é um suicídio do Ocidente. Eu li de um historiador que diz: nenhuma civilização morre de assassinato, só morre de suicídio. E é o que nós estamos vendo. Por isso a importância de nós fazermos apostolado, para que isso não aconteça no Brasil, para parar na medida em que está em nossas mãos. Claro que isso depende da graça de Deus, mas pelo rosário, pela devoção aos anjos, parar essa decadência enquanto há tempo, porque senão nós vamos cair exatamente no mesmo buraco que a Europa está caindo. Bom, e por fim, Dona Aline Pereira pergunta: gostaria de saber se votar em branco ou nulo é pecado de omissão? E só se tiverem candidatos que defendem coisas contrárias à doutrina católica? Sim, a senhora já deu a resposta no próprio comentário. Só será pecado de omissão se eu tiver uma escolha entre, por exemplo, um político que é completamente abortista e um político que é pró-vida. Então eu não tenho o direito de votar no candidato pró-aborto e eu devo fazer aquilo que estiver ao meu alcance, a não ser que eu esteja doente, a não ser que eu não possa. Se eu puder fazer e não faço por indiferença, aí será um pecado de omissão. Agora, se os dois candidatos forem um candidato tão ruim quanto o outro do ponto de vista católico, do ponto de vista moral, então eu não tenho a necessidade de ir votar. Se um deles é completamente, por exemplo, pró-aborto e o outro ele vai fazer algumas medidas que, apesar dele não ser inteiramente pró-aborto, de não ser inteiramente pró-vida, ele também não é totalmente pró-aborto e vai ser menos pior, é um mal menor, eu devo também votar para evitar que o mal maior aconteça. Mas de si, votar branco ou nulo, de si, não, evidentemente, não é pecado, será nessas circunstâncias, na medida que estiver claro para a pessoa. Eu espero que isso lhes faça bem. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.